os cumprimento a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, podeis assentar. Eu quero, antes de estar fazendo menção da Santa Palavra de Deus, já trazer os meus agradecimentos ao bondoso Deus, o Criador dos céus e da terra, que nos deu esta rica oportunidade de reunirmos aqui. Podemos, pastor Severino, dizer, na casa de Deus, porque aonde reúne o povo de Deus é a casa de Deus, e aqui é a casa de Deus nesta noite. Eu quero cumprimentar a todos. A minha saudação é extensível ao prefeito, aos vereadores, secretários, a todos presentes aqui, porque nesta noite nós estamos em um culto que ele está sendo ofertado diretamente ao Papai do Céu, o Criador de todas as coisas. Graças a Deus, queridos irmãos, quero agradecer também aos pastores da comissão de pastor por ter escolhido ou indicado o meu nome para ser o pregador desta noite. Obrigado, pastor Severino, os demais ministros do Senhor. Graças a Deus. Já ouvimos aqui nesta noite palavras maravilhosas, palavras que na verdade já trouxe alegria aos nossos corações aqui nesta noite. E com certeza Deus ainda tem algo a falar em nossos corações através da sua bendita palavra. Graças a Deus. Queridos irmãos, é muito importante, irmãos, todos que estão presentes aqui na presença do Senhor, eu acredito que na história de Marcelândia, quem sabe nunca houve o que está acontecendo. Isso, o próprio Deus, ele se inclina, porque lá no capítulo de número 43 do profeta messiânico, o profeta Isaías, e o versículo de número 13, o profeta na inspiração divina disse: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus achou por bem de colocar um governo como tem colocado, é porque este nosso Deus, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é santo, e por isso foi a vontade e o querer soberano de Deus. O que prevalece não é a vontade do homem, mas sim a vontade do Criador bendito. Enquanto eu pensava e orava ao Senhor, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus para transmitir uma palavra neste culto de posse, neste culto de agradecimento a Deus, o que eu diria? O Espírito Santo de Deus me levou para o capítulo de número 20 de Segundas Crônicas, o versículo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Eu tenho aqui uma mensagem, eu quero dizer a todos aqui, fique tranquilo. O pastor José, ele até disse que ele gosta de falar bastante, principalmente da palavra do Senhor. Eu acredito que é com todos os leitores da Bíblia, porque pela misericórdia do Senhor, nós somos leitores da Bíblia Sagrada, e a mensagem que o Espírito Santo coloca em nosso coração, talvez com 10 minutos, com 15 minutos, não é o suficiente para resumir a mensagem, ou fazer o fechamento da mensagem. Eu tenho aqui minutos que já foram estipulados a mim, e eu não quero passar dos minutos que foram otorgados a mim. Mas vamos lá para a palavra do Senhor nosso Deus, capítulo de número 20, o versículo de número 3, quero compartilhar com todos nesta noite, e nós temos mais alguns versículos. Eu prometo que nesta noite a mensagem é rápida, mas com objetivo. Versículo de número 3 do capítulo 20 diz assim: temeu Josafá e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Amém. Queridos irmãos, aqui a Bíblia Sagrada, nesta passagem bíblica, aqui diz que Josafá, ele vence os seus inimigos. É o epígrafo do texto em que eu acabei de fazer a leitura. Josafá vence os seus inimigos. A Bíblia nos informa nesta passagem bíblica que pelo menos 3 povos se agregaram, se reuniram para combater contra o rei Josafá. Josafá, ele era o rei de Judá, escolhido por Deus. E a Bíblia Sagrada nos informa, neste texto bíblico, em que esse povo se reuniu para uma grande derrota. E alguém veio
informou para o rei Josafá dos povos que viriam contra ele, multidões que era muito grande e que viria combater contra ele. E a Bíblia Sagrada diz que quando Josafá, ele ouviu aquela notícia que aquele povo estava vindo contra ele, quando eu lia esse texto, quando eu meditava nesse texto sagrado, o Espírito Santo de Deus, o Criador, informou no meu coração que Josafá, no seu apogeu de glória, no seu trono de glória, assentado, a Bíblia Sagrada diz que a primeira coisa que Josafá fez, meus irmãos queridos, aqui diz a primeira parte, quando ele soube a notícia, ele temeu. A Bíblia diz que ele temeu. O que significa? Ele teve medo. Ele teve medo. Que medo é esse? Esse medo que Josafá teve não é um medo do lado negativo, mas sim um medo do lado positivo. Pastor Duarte, mas o que é isso? Medo do lado positivo? Existe o medo do lado positivo? Sim, existe o medo do lado negativo e existe o medo do lado positivo. Ele teve um medo do lado positivo, sabe por quê? Porque Josafá sabia que as suas forças eram poucas para combater contra aquele povo que estava vindo contra ele. E Josafá, sabendo que as suas forças eram poucas, ele pensou: eu não tenho para quem apelar a não ser para o Criador dos céus e da terra, o Criador bendito. E a Bíblia Sagrada nos diz aqui: e pôs-se a buscar o Senhor. Que maravilha! Aí Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Ele foi em busca do Deus Criador dos céus e da terra. E é muito importante que ele agora congrega tanto Judá como Jerusalém e diz: vamos buscar o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que homens, mulheres, jovens, crianças, todos puseram a buscar o Senhor para uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo eu sei que é resumido, mas nesta noite eu basei a minha mensagem no seguinte tema: confiança em Deus e não no homem. Confiança em Deus e não no homem. Todos os governos bem-sucedidos foram os governos que mais confiaram em Deus. Josafá, naquela peleja, naquela batalha, o nosso Deus chega e fala para Josafá: Josafá, não precisa de você preocupar, não precisa de você ficar tão preocupado, porque eu estarei diante e darei vitória. Irmãos e amigos todos presentes aqui nesta noite, a Bíblia nos informa o seguinte: que Josafá, ele não usou os instrumentos de guerra da época para aquela batalha, não precisou. Sabe por quê? Porque o próprio Deus entrou em ação. O próprio Deus entrou em ação em favor do rei Josafá. Mas sabe por que o próprio Deus entrou em ação? Porque Josafá, ele temeu. Porque Josafá foi buscar ao Senhor, o Deus Criador. E quando ele foi buscar o Senhor, o próprio Deus do alto do céu disse: pode deixar comigo, porque a batalha agora já não é mais tua. A batalha já não te pertence a você, mas a batalha agora pertence a mim. Graças a Deus. E depois da grande vitória, meus irmãos, uma coisa que eu achei muito interessante, que após a vitória de Josafá, a Bíblia Sagrada diz que eles voltaram, todos os homens, eles voltaram para Judá e a Jerusalém, Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, pois o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. É o versículo 27 e o versículo 28. Vieram a Jerusalém com amaldes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Oh, aleluia. Depois da grande vitória, meus irmãos, sabe para onde que eles foram? Eles foram para Jerusalém. Sabe para onde eles foram? Eles foram para a casa de Deus. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que o Deus que nós servimos, o qual nós estamos diante dele nesta noite, prestando um culto de adoração ao seu nome. Nesta noite eu quero informar a todos aqui que nós não estamos prestando um culto a homem, nós não estamos dando um culto a homem, nós estamos apresentando um culto ao Deus Criador, prestando um culto àquele que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Muito boa esta escolha do senhor prefeito, as 9 vereadores, muito boa esta escolha de todos os secretários, muito boa esta escolha em cultuar ao Senhor. O que está acontecendo depois de uma vitória? Corremos
para os pés do Senhor e estamos dizendo: